Olá, estou aqui para falar de um tema extremamente importante. Nesse vídeo eu vou falar sobre o dízimo, um assunto extremamente polêmico, que é tema de discussão em diversos lugares, em diversas religiões. Eu decidi fazer um estudo bem profundo a respeito desse tema e apresentar para todos que têm interesse em aprender sobre o que é o dízimo, toda a evolução histórica, se o dízimo é obrigatório hoje para os cristãos, se o dízimo hoje é lei para os cristãos, como os judeus contribuem hoje. Então, ao longo desse vídeo, eu irei responder essas e outras perguntas também, tudo bem? Então, você que deseja aprender e não quer ser mais enganado por ninguém a respeito desse tema, é importante que você assista esse vídeo, tudo bem? Deixo já registrado o seguinte: tudo que eu vou apresentar para vocês, todas as referências, todas as fontes, eu deixarei na descrição desse vídeo. É importante você saber o seguinte: eu não utilizei minha interpretação pessoal para trazer esse estudo para vocês. O que eu vou falar aqui se trata da verdade sobre o dízimo, a única verdade a respeito. Agora, você também pode estudar a respeito disso, deixarei as fontes aqui, ou você pode estudar por conta própria e você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei, tudo bem? Então, vamos ao tema? Muitas pessoas, assim como eu também, elas aprenderam que se você não entregar o dízimo, você está roubando a Deus. Pois é muito forte, né, você dizer que uma pessoa está roubando e ainda mais roubando a Deus. Foi isso que eu e muitas pessoas até os dias de hoje aprendem em muitas igrejas, em muitas instituições religiosas. Mas será que é certo falar isso? E além disso, dizer que uma pessoa está roubando, afirmar que se ela não der o dízimo, o devorador vai entrar na vida dela? É forte também, né, dizer que ela terá prejuízos financeiros se não der o dízimo. Se ela der, bênçãos sem medidas vão alcançar a vida dessa pessoa. Então, isso gera medo, isso gera culpa, isso gera interesse nas pessoas. Usar Malaquias fora de contexto para poder convencer as pessoas a entregarem 10% de sua renda. Mas será que isso está correto? Para responder a essa pergunta, precisamos seguir uma linha histórica da Bíblia, distinguindo o que é um costume literal, o que é um mandamento da lei de Moisés e o princípio cristão da generosidade. Tudo bem? Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é o dízimo, pois, acredite ou não, muitas pessoas ainda têm dúvidas do que é o dízimo. Então vamos lá. No hebraico, dízimo significa ma'azé, que representa a 10ª parte. No grego, significa décate, que quer dizer 10º ou 10ª parte. Na prática, o dízimo funciona da seguinte forma: suponhamos que você seja um agricultor, dono de várias terras, de várias propriedades. Nessas propriedades você tem algumas plantações de milho, de arroz, de soja. E quando houver a colheita, de toda a sua colheita, você vai separar 10%. Suponhamos que você separou a sua colheita em 10 sacos de milho. Então, um desses sacos você vai separar como dízimo. Então, é assim que funciona essa contribuição do dízimo, tá bom? Suponhamos também que você seja um pecuarista, porque naquela época do dízimo, as contribuições eram feitas em forma de alimentos e animais. Então, suponhamos que você seja um pecuarista, um dono de vários rebanhos. Suponhamos também que você tenha um rebanho de 100 bois.
Então, uma vez por ano, desse rebanho de 100 bois, você iria separar o dízimo e levar até o templo. Dos 100 bois, então você iria separar 10 bois, que 10%, o dízimo de 100 bois é 10 bois. Um detalhe muito importante também que não era qualquer tipo de dízimo. A pessoa ela tinha que escolher os melhores animais, sem nenhum defeito, sem nenhuma doença, para poderem levar ao templo. Da mesma forma, eram os alimentos, não poderiam ser alimentos com pragas, defeituosos e assim por diante. Tudo bem? Então, detalhe muito importante sobre o dízimo. A prática de separar a 10ª parte já existia antes de Abraão. No mundo antigo, povos da Mesopotâmia, da Babilônia, da Pérsia, do Egito e outras culturas conheciam formas de entrega da 10ª parte como tributo político e como imposto religioso, oferta vinculada a templos e autoridades. Exemplo, suponhamos que o rei da Babilônia fosse visitar o rei do Egito. Então, nessa visita, o rei da Babilônia levaria até o rei do Egito alguma contribuição. E essa contribuição poderia ser o dízimo. Ele poderia levar, por exemplo, animais, poderia levar alimentos, poderia levar joias preciosas, poderia levar diversas coisas como presente, como oferta, como contribuição ao rei do Egito. Tá bom? Lembra daquele trecho da Bíblia que fala que a rainha de Sabá foi visitar Salomão. E nessa visita ela levou muitos presentes, pedras preciosas, ouro ao rei Salomão. Então isso era um costume político que já acontecia antes mesmo de Abraão. Inclusive, também muitas pessoas adeptas a outras religiões também tinham esse costume de fazer oferendas, de fazer ofertas, de fazer contribuições aos seus deuses pagãos. Nós sabemos que só existe um único Deus, Criador dos céus e da terra, mas muitas pessoas naquela época, e até nos dias de hoje, acreditam em outras divindades, que existem outros deuses, acreditam nos seus ídolos. Por exemplo, os egípcios, os ídolos deles, os deuses pagãos que eles acreditavam, um deles chamava-se Ra, que era considerado o deus supremo do sol, e um outro deus que eles acreditavam era Ísis, a deusa da fertilidade, da magia e da maternidade. Então, as pessoas adeptas a essas religiões, que acreditavam nessas divindades, entre aspas, né? Que fique muito claro, só existe um único Deus. Mas as pessoas que acreditavam nessas coisas, elas também levavam suas contribuições a esses ídolos. Os babilônios também tinham seus deuses. Marduk, o deus padroeiro da cidade da Babilônia. Isitar, a deusa do amor, da sexualidade e da guerra. Então as pessoas levavam suas contribuições também aos seus ídolos, assim como acontece hoje também em muitas religiões. E dessas contribuições poderia também ser o dízimo. Muitas pessoas separavam o dízimo para os seus deuses, entre aspas. Ok? Em muitos casos também, povos vencidos entregavam despojos ao rei vencedor ou soberano. Em outros, templos recebiam parte da produção agrícola, pecuária e de outros bens para sustentar sacerdotes, manter seus santuários. Isso mostra que a ideia da 10ª parte não surge pela primeira vez em Moisés, com Abraão. Ela já fazia parte de práticas econômicas e religiosas de outros povos. Que fique muito claro também que
esses outros povos entregavam essas contribuições de livre e espontânea vontade. A rainha de Sabá levou a sua contribuição ao rei Salomão de livre e espontânea vontade. Isso também era uma forma de manter um bom relacionamento entre outros reis, entre outras cidades. E até os dias de hoje isso acontece também. Quantas vezes você já ouviu dizer que o presidente do Brasil recebeu presentes de outras nações, de outros governos, né? Isso é muito comum até mesmo nos dias de hoje. Portanto, quando a Bíblia menciona o dízimo em Gênesis, ela não está apresentando um costume totalmente desconhecido. Ela está registrando um ato que, dentro da história bíblica, receberá significados diferentes conforme a aliança, conforme o povo, conforme o contexto daquela região. Agora chegamos em Abraão. O primeiro registro do dízimo na Bíblia aparece em Gênesis 14. Depois dele vencer uma batalha e resgatar Ló, ele entrega ao sacerdote Melquisedeque a 10ª parte dos despojos de guerra. Pastor, o que são despojos de guerra? Despojos de guerra, também chamados de espólios, são qualquer tipo de bem, propriedade ou recurso material tomado de um inimigo derrotado em um conflito. Então, despojos de guerra é isso, tá? Todos aqueles bens, propriedades que foram tomados daquele povo que foi vencido numa batalha. Tudo bem? Então, Abraão entrega desses despojos de uma batalha que ele venceu, ele entrega o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Isso também era uma prática comum entre outros povos. Como eu citei agora há pouco, anteriormente, adeptos de outras religiões, pessoas que acreditavam em outras divindades, também tinham esse costume de levar suas contribuições ao sacerdote daquelas religiões, e esse ato de levar sua contribuição até o sacerdote era como se a pessoa estivesse fazendo para o Deus, a divindade, o ídolo daquela religião. Então, Abraão ele fez o mesmo. Ele entregou o dízimo ao sacerdote, só que isso daqui não era um sacerdote qualquer, era um sacerdote do Deus verdadeiro, do Deus vivo, Melquisedeque, tá bom? Depois você lê mais o livro de Gênesis, capítulo 14, e você vai entender mais sobre esse tema, tá bom? É importante observar alguns detalhes. Abraão não entregou o dízimo de seu salário, de sua renda mensal ou de toda a sua riqueza pessoal. Pelo menos não está registrado. Nesse momento, ele entrega o dízimo dos despojos de guerra. Também não há nenhum mandamento de Deus exigindo isso de Abraão. Não havia ainda a lei de Moisés naquele tempo, não havia templo em Jerusalém, não havia sacerdócio levítico ou sistema religioso obrigatório que exigisse que Abraão fizesse aquilo. O ato dele foi de livre e espontânea vontade. Ele pode ter feito outras vezes, é claro que pode ter feito, mas só está registrado essa contribuição dele. Tudo bem? Um detalhe importante, o texto bíblico narra o acontecimento, mas não o transforma em uma lei universal para todos os povos em todos os tempos. O termo hebraico frequentemente associado ao dízimo é ma'azé, que significa 10ª parte. Porém, em Gênesis 14, o foco não está em estabelecer uma obrigação financeira contínua, recorrente, mas em registrar o reconhecimento de Abraão diante de Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Em outras palavras, o ato de Abraão foi voluntário, foi um ato de gratidão, provavelmente pela batalha vencida e pelo resgate do seu sobrinho Ló. Ok? Então, num ato de gratidão, de reconhecimento, ele faz a sua contribuição ao sacerdote Melquisedeque. Agora chegamos em Jacó, o segundo registro do dízimo na Bíblia. Você
confere lá no livro de Gênesis, capítulo de número 28. Jacó, diferente de Abraão, ele faz um voto a Deus, dizendo que se Deus o guardasse, lhe desse pão, roupa, e o fizesse voltar em paz à casa de seu pai, então ele daria a Deus o dízimo de tudo. Novamente, o dízimo aparece antes da lei, mas não como um mandamento obrigatório. Jacó, ele faz uma promessa pessoal e condicional, um voto. Se Deus fizer isso, então eu farei aquilo. A motivação de Jacó é diferente da de Abraão. Abraão entrega depois de uma vitória. Jacó, ele promete antes de receber aquilo que ele deseja. Em ambos os casos, porém, não existe uma lei geral exigindo o dízimo de todos. Também não há registro bíblico de que Abraão e de Jacó tenham praticado o dízimo de forma contínua, mensal, recorrente, institucionalizada. Tá bom? Eles podem ter contribuído de livre e espontânea vontade em outras épocas, em outros momentos, tá bom? É normal. E estão dentro da liberdade dele de contribuir ou não, tudo bem? Agora chegamos à lei de Moisés, o dízimo na lei de Moisés. Ele passa a ser obrigatório com a lei dada a Moisés, dentro da aliança feita com Israel. Tudo bem? Que fique muito claro. A lei de Moisés era direcionada a Israel, aos judeus. Nesse contexto, o dízimo não era simplesmente uma oferta religiosa individual. Ela fazia parte de uma estrutura nacional de Israel, uma sociedade organizada em torno da terra, do tabernáculo, do templo, dos levitas, das festas sagradas e da assistência social. A tribo de Levi não havia recebido herança territorial, como as demais outras tribos. Por isso, os levitas dependiam das contribuições de outras tribos para o seu sustento, pois serviam no templo ou no tabernáculo de Deus, ok? Então, Israel ele estava organizado como uma teocracia. Depois você pesquisa mais a fundo o que é uma teocracia. Mas, resumindo, é um sistema de governo onde os líderes religiosos, a igreja, exerce o governo daquela sociedade, daquela nação, daquele povo. Alguns países hoje funcionam dessa forma. Por exemplo, o Irã. Os líderes supremos lá do Irã que exercem o governo sobre o povo. O Vaticano também funciona dessa maneira. O Vaticano é um Estado independente considerado uma teocracia. E como teocracia, como um governo, ele possui suas leis, suas regras, seus estatutos, seus impostos que exigem que sejam cobrados do povo e assim por diante. A tribo de Levi, Deus determinou que eles serviriam no templo. E por causa disso, eles não haviam recebido herança, terras para cultivo, para que eles tirassem o sustento daquela terra. E as outras tribos, entre elas Naphtali, Rubem e assim por diante, ficaram encarregadas de sustentar a tribo de Levi. E isso foi determinação do próprio Deus. Ok? O dízimo bíblico da lei de Moisés estava ligado principalmente à produção agrícola e pecuária. Sementes, frutos, grãos, vinho, azeite, gado e rebanhos. O dinheiro já existia naquela época, mas o dízimo descrito na lei aparece como produção da terra e dos animais. Quando alguém morava longe e não conseguia transportar os alimentos até o local determinado para a entrega do dízimo, essa pessoa ela podia vender os produtos no local onde ela estava, levar o dinheiro e, ao chegar próxima do templo, do tabernáculo, ela compraria novamente alimentos ou animais para fazer a entrega do seu dízimo.
tá? Um detalhe peculiar do dízimo também era esse fato, tá bom? As finalidades do dízimo em Israel. O dízimo em Israel tinha funções sociais, religiosas e nacionais. Primeiro, sustentava os levitas que serviam no culto e não possuíam terra como herança. Segundo, estava ligado às festas religiosas de Israel, promovendo comunhão, celebração e gratidão diante de Deus. Terceiro, havia uma dimensão social. A cada 3 anos, parte da contribuição era destinada aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros e necessitados. Ao todo, os judeus, o povo de Israel, que estavam debaixo dessa lei de Moisés, eles contribuíam com 3 dízimos. O primeiro dízimo era para sustentar os levitas, os sacerdotes que serviam no templo. O segundo dízimo era para financiar as festas em Israel. E o terceiro dízimo era para financiar a assistência social, assistência aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros e a todos aqueles que estavam passando necessidade. Somando todas essas contribuições, os judeus, os israelitas, davam de dízimo por ano em torno de 23% de sua renda. O dízimo para o templo e para as festas era pago anualmente, uma vez por ano, e o dízimo para a assistência social era a cada 3 anos. Ok? Então, ao todo, os israelitas contribuíam com 23% aproximadamente de sua renda por ano. Detalhe importante: o dízimo fazia parte da lei de Moisés, que, por sua vez, era um imposto que as pessoas deveriam pagar para, digamos assim, que o governo continuasse funcionando e executando os seus trabalhos. É importante ressaltar que essa lei era para o povo judeu, para o povo de Israel. Gregos, romanos, babilônios, egípcios viviam sobre outros regimes de governo, e cada um desses regimes de governo tinham suas leis, tinham seus impostos. Tá bom? Então, um dos motivos que obrigar as pessoas hoje que estão no Brasil a contribuírem de forma obrigatória, na forma de lei, com o dízimo, esse é um dos erros de usar Malaquias, que Malaquias ele está respaldado na lei de Moisés. O dízimo, ele fazia parte da lei de Moisés, dirigido ao povo de Israel, aos judeus, naquele contexto, naquela terra, para aquele povo. Essa mesma lei de Moisés não se aplicava a outros povos. Da mesma forma que existiam os judeus naquele período, naquele tempo, também haviam outros povos, como os egípcios, como os persas, os babilônios e os gregos. Esses outros povos, cada um deles, tinham os seus governos, as suas leis, os seus impostos. E o dízimo era um imposto que os israelitas, que os judeus, pagavam para sustentar o seu sistema de governo, onde os sacerdotes eram os encarregados por fazer a administração desses recursos, desses impostos que eram cobrados do povo. Ok? Então aqui está um dos motivos que é um erro hoje cobrar dízimos de forma obrigatória, de acordo com Malaquias, para brasileiros, para italianos, para americanos, chilenos, argentinos e assim por diante. Porque essas pessoas, cada uma delas, estão vivendo em regimes de governo diferente do regime de governo de Israel. No Brasil, você está sob o regime de governo do Brasil, pagando impostos para o governo brasileiro. E diga-se de passagem que um dos maiores impostos do mundo. Todo mundo sabe que a gente paga hoje aproximadamente 50% da nossa renda é de imposto.
Da mesma forma, o americano está sob o regime de governo da América, onde tem suas leis, suas regras, seus estatutos, seus impostos, amparados por essas leis. Então, esse é um dos motivos em que é um erro gravíssimo cobrar dízimos hoje para povos de outras nações, porque essa lei de Moisés, que exigia, que obrigava o pagamento do dízimo, era destinada apenas aos israelitas, aos judeus que viviam naquela terra, naquele contexto, naquela época. Tá bom? Muito bem, vamos seguir adiante. Houve um momento de Israel, dos judeus, que eles deixaram de pagar o dízimo. Nós vamos ver agora. Em 586 a.C., o Templo de Jerusalém foi destruído pelos babilônios e muitos israelitas foram levados para o exílio. Com a destruição do templo, a perda da terra e a interrupção do sacerdócio levítico que estava em funcionamento, a prática do dízimo de Moisés, da lei de Moisés, perdeu a sua estrutura original. O dízimo da lei dependia desses elementos concretos, que são a terra de Israel, o templo, os levitas e o sistema cultual. Por isso, não vemos Daniel e seus amigos, por exemplo, entregando dízimos durante o exílio na Babilônia. O contexto nacional e religioso que sustentava aquela prática havia sido quebrado. Agora, quem exercia o governo era a Babilônia. E as pessoas, elas pagavam seus impostos ao governo da Babilônia. Então, esse foi o primeiro período que os judeus deixaram de contribuir de forma obrigatória o dízimo, porque os elementos que configuravam a cobrança obrigatória do dízimo não estavam mais em vigor, ok? O governo da Babilônia havia assumido e então as pessoas eram obrigadas a pagarem seus impostos ao governo da Babilônia. Agora vamos ao período que acontece a reconstrução do templo, que é 516, 515 aproximadamente antes de Cristo, conforme a cronologia histórica mais comum. Com a restauração do templo e do serviço religioso, as contribuições ligadas ao culto também voltam a ser praticadas. Livros como Esdras e Neemias mostram a preocupação com a reconstrução do templo, a restauração da comunidade e o sustento dos levitas. Nesse contexto é importante para entender o livro de Malaquias. Mais adiante nós vamos chegar no livro de Malaquias ainda. O profeta, ele fala a um povo que estava novamente na terra, no templo reconstruído, sacerdotes atuando e as obrigações da aliança mosaica, da lei de Moisés em funcionamento. É agora que chegamos no livro de Malaquias, o livro mais usado por líderes religiosos hoje para obrigarem as pessoas a contribuírem com o dízimo. Nós começamos agora com o versículo clássico, Malaquias 3, 8 ao 12. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós toda nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vocês bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora vamos entender o livro de Malaquias, o contexto que ele está falando para o povo naquele momento, naquela época. Tá bom? Malaquias é um dos textos mais usados atualmente para defender a obrigatoriedade do dízimo como lei.
a frase roubará o homem a Deus, ela é frequentemente usada, aplicada aos cristãos de todo mundo, como se qualquer pessoa que não entregasse 10% da sua renda, do seu salário, estivesse debaixo de maldição. Mas o contexto de Malaquias precisa ser entendido. O livro, ele é dirigido a Israel, que fique muito claro isso, dentro da antiga aliança. Ele também repreende os sacerdotes corruptos, negligentes e infiéis. Os sacerdotes naquela época, só para vocês entenderem, eles estavam tão corrompidos, tão desviados, que eles estavam, alguns deles, se separando de suas esposas judias que tinham se casado no tempo da mocidade, para poder se casarem com mulheres de outros povos, de outras nações, de nações estrangeiras, que nem era correto eles fazerem isso. O que estava acontecendo naquela época, além disso, era que o povo estava deixando de contribuir de acordo com a lei de Moisés, que obrigava a contribuição. E com isso, os sacerdotes tinham que trabalhar no campo para não morrer de fome. A casa do tesouro que nós lemos anteriormente no versículo de Malaquias, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ela se refere aos depósitos ligados ao templo, depósitos anexos ao templo, onde eram armazenados os mantimentos destinados ao sustento dos levitas e ao funcionamento do culto. Aquela maldição de Malaquias, ela também precisa ser entendida com base no livro de Deuteronômio 28. Israel, ele vivia sob uma aliança nacional. Se ele obedecesse, a terra seria abençoada. Se desobedecesse, haveria seca, pragas e perda da colheita, não só por deixar de dar o dízimo, mas por outras coisas também. O dízimo era apenas um detalhe, mas o que Deus ele procurava mais, ele exigia mais, era o amor a ele, era a fidelidade, era o respeito às leis. Ok? O devorador estava ligado ao contexto agrícola. Eram pragas que consumiam as lavouras, os alimentos. Ok? É necessário também que você leia os livros de Esdras, de Neemias, de Malaquias, para vocês entenderem também o que estava de fato acontecendo, porque cada um desses livros traz detalhes a respeito daquela mesma época. Retratam exatamente o mesmo período e a mesma crise que vivia o povo de Israel, que estava corrompido, espiritualmente caídos. Enquanto Neemias ele relata a história e a administração, Malaquias entrega a mensagem profética de Deus para o povo judeu, para o povo de Israel, que estava sob aquele regime, que estava sob aquelas leis, ok? Em Neemias 13, versículo do 4 ao 11, vemos que o sacerdote Eliasibe, ele cometeu um erro gravíssimo. Ele se aliou a Tobias, um amonita, inimigo do povo, e esvaziou a grande sala do templo onde os dízimos, os cereais, o vinho, o azeite deveriam ser guardados, transformando em um quarto de hóspede para Tobias. Ou seja, isso mostra o grau de corrupção até mesmo dos sacerdotes daquela época, ao ponto deles fazerem alianças com povos inimigos, reservarem um espaço na casa do tesouro, que era o lugar onde eram guardadas as contribuições para um inimigo do povo. O livro de Neemias ele também relata, também fiquei sabendo que as porções dos levitas não lhes tinham sido dadas, e que todos os levitas e cantores haviam fugido, cada um para a sua própria terra, para o seu próprio campo. Em outras palavras, Neemias está dizendo o seguinte: o povo ele estava tão desconectado com Deus, com a lei,
que eles deixaram de cumprir suas obrigações com o templo, de pagarem seus impostos em forma de dízimo, o que levou aqueles que serviam, que trabalhavam no templo, a fugirem. Cada um foi para um lugar diferente buscar o seu sustento. Além disso, preste atenção, uma das regras do dízimo era separar o que era de melhor da colheita, do rebanho, para entregar no templo. Mas os sacerdotes e o povo estavam tão desanimados naquela época que eles começaram a aceitar animais cegos, mancos, doentes para o sacrifício. Malaquias 1:8 relata isso. E Malaquias ainda ironiza dizendo: tente dar esse animal defeituoso ao seu governador, ao seu príncipe, vê se ele vai aceitar. E mais uma vez eu reitero o que eu falei anteriormente. A lei de Moisés, que continha dízimos, era um tratado de aliança exclusivo entre Deus e a nação de Israel. Romanos, gregos, egípcios, babilônios não estavam sobre essa lei. Pessoal, preste atenção, cobrar o dízimo da lei de Moisés de um grego ou egípcio faria tanto sentido na época quanto cobrar impostos da Receita Federal do Brasil de um cidadão que vive e trabalha no Japão. Não faz nenhum sentido uma pessoa que vive e trabalha no Japão pagar os impostos para o Brasil. Ela vai ter que pagar seus impostos de acordo com as leis do ambiente que ela está vivendo. Tudo bem? Tiago, capítulo 2, verso 10, Gálatas 5:3. A lei de Moisés é um pacote completo de 613 mandamentos. Se uma pessoa, se um líder religioso obriga a cumprir uma parte da lei para ser abençoada ou salva, ela é obrigada a cumprir e guardar toda a lei. Por exemplo, não comer carne de porco fazia parte da lei, guardar o sábado, fazer sacrifícios de animais, viajar para Jerusalém 3 vezes por ano e assim por diante. Então, eu faço uma pergunta para esses líderes religiosos hoje que usam Malaquias, que usam a lei de Moisés para obrigar as pessoas a darem o dízimo. Por que só o dízimo? Porque vocês também não ensinam a guardar o sábado, a não comer carne de porco, a fazer sacrifício de animais, a viajar para Jerusalém 3 vezes por ano e as outras mais de 600 leis que faziam parte da lei de Moisés. Por que só o dízimo, então? É no mínimo incoerente, certo? Então, por que muitos líderes religiosos pregam o dízimo baseado em Malaquias? Lembrando que Malaquias ele estava dirigindo a profecia, a bronca, a repreensão de Deus para Israel, naquela época, para aquele povo. Não estava dirigindo essa profecia, essa repreensão, essa bronca para gregos, para romanos, para babilônios, para brasileiros, para americanos, ok? Malaquias estava dirigindo para israelitas. Mas porque muitos líderes religiosos, e muitos deles sabem que não podem usar Malaquias, que não podem usar a lei de Moisés para cobrar o dízimo das pessoas, porque eles usam mesmo assim? E eu vou explicar e você vai entender exatamente por que eles usam a lei de Moisés e por que eles usam Malaquias, tá? Eu vou apresentar para vocês 2 métodos agora de arrecadação e vocês vão me responder. E ao final eu também respondo qual método é mais eficiente, é mais eficaz para convencer as pessoas a doarem, ok? O primeiro método funciona assim: digamos que um líder religioso ele chega diante da sua comunidade, diante da sua igreja, e ele fala assim para as pessoas: ó pessoal, quem não der o dízimo está roubando a Deus, será amaldiçoado, o devorador vai ser liberado na sua vida e quem der será abençoado. Esse é o primeiro método, com base em Malaquias, com base na lei de Moisés, ok? Agora vem o segundo método. Digamos que um líder religioso chega diante da sua igreja e diz assim: ó pessoal,
A contribuição é de acordo com o que você desejar contribuir, de acordo com a sua prosperidade, de acordo com a sua renda, de coração, por amor, não por tristeza ou por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Não dê para receber uma bênção de Deus e também não dê, porque se você não der, estará roubando a Deus, o devorador vai agir na sua vida ou será amaldiçoado por Deus. Fiquem tranquilos, quem não der, não precisa se preocupar que não será amaldiçoado por Deus, que não estará roubando a Deus, o devorador não vai agir na sua vida, tá bom? Agora me respondam, o que vocês acham? Qual dos dois métodos é o mais eficaz para convencer as pessoas a doarem? Vou dar um tempinho para vocês responderem. Respondeu? É claro que é o primeiro método. É o mais eficaz para arrecadar o dinheiro das pessoas. Por quê? Porque um monte de gente vai contribuir motivada pelo medo da maldição, motivada pela punição. Ah, se eu não der, eu sou ladrão, estou roubando a Deus. Ou porque desejam ser abençoadas por Ele. Tá bom? Então, esses serão os sentimentos que vão dominar a contribuição. Essas são as motivações: o medo, a culpa e o interesse por uma bênção de Deus. E a própria psicologia explica o que eu estou falando aqui. E o que acontece na prática, de fato. Ameaçar com o devorador, prometer chuva de bênçãos, ou culpar as pessoas por roubo, aciona alguns gatilhos mais primitivos do cérebro humano. A aversão à perda, o sentimento de culpa e a recompensa extrínseca. Você vai entender daqui a pouco o que é a recompensa extrínseca. O ser humano tem um medo terrível de perder o que tem. Quando um líder religioso ele usa o medo de uma tragédia financeira, do devorador, de uma maldição ou de uma doença, o cérebro humano reage com urgência. Ela doa para pagar um seguro espiritual. Isso gera picos rápidos e agressivos de arrecadação. É por isso que muitos líderes religiosos usam Malaquias para tirar o dinheiro das pessoas. Porque é mais fácil, a arrecadação explode usando Malaquias, usando a lei de Moisés. Agora, no segundo método, ele pode não ser tão bom no curto prazo, mas no longo prazo ele é mais saudável, ele é o correto, ele é o honesto de ser praticado. O problema do medo, da culpa, da barganha, é que eles têm prazo de validade. Estudos sobre a teoria da autodeterminação, sobre a psicologia humana, da filantropia, provam que as motivações extrínsecas, motivação extrínseca é quando uma pessoa ela toma uma atitude de doar baseado no medo da punição, baseado na culpa, baseado no interesse, no lucro. Isso é a recompensa extrínseca. Só que isso gera uma fadiga de doação e ressentimento. Quando o doador percebe que doou e a vida dele não ficou milionária, não prosperou, ele para de doar e muitas vezes abandona a igreja. E é o que nós vemos hoje. Esse movimento de pessoas conhecidas como desigrejadas é fruto desse tipo de coisa. Dentre outros motivos, esse daqui pode ser considerado um dos principais. Pessoas que foram enganadas, pessoas que foram coagidas, e elas estão ressentidas, estão magoadas com o sistema religioso. O segundo método de doação, aquele que a pessoa tem liberdade, tem autonomia, aquele que a pessoa contribui por amor, ele é baseado na motivação intrínseca, que é quando o indivíduo doa com autonomia, sentindo-se parte de um propósito maior, sem a ameaça, sem a coerção. Essa pessoa ela desenvolve lealdade. Historicamente, organizações, igrejas, que cultivam doadores autônomos e satisfeitos,
possui uma base financeira muito mais sólida, previsível e generosa ao longo dos anos. Portanto, usar Malaquias, usar a lei de Moisés diretamente a cristãos hoje, dizendo que eles serão amaldiçoados financeiramente se não entregarem 10% do salário, é uma leitura fora de contexto, absurda e uma desonestidade muito grande, muito grande. E um ponto muito importante, Deus, ele avalia as motivações do seu coração quando você está fazendo uma contribuição. No livro de Gênesis, capítulo 4, você verá o registro da contribuição feita por Abel e por Caim. Deus, ele aceita a contribuição de Abel, mas ele rejeita a contribuição de Caim. O texto presente no livro de Gênesis, capítulo 4, diz o seguinte: atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Deus avalia primeiro a pessoa, depois a contribuição. Deus, ele sabe que muitas pessoas só estão contribuindo por medo, por culpa, por interesse. Por causa disso, ele pode rejeitar uma contribuição feita por esses motivos. Agora, quando você contribui pelos motivos corretos, a chance de Deus se agradar da sua contribuição é muito grande. Quando alguém contribui porque ama a Deus, porque ama a obra de Deus, porque tem paixão em ajudar pessoas, porque tem paixão pelo evangelho que está sendo pregado e assim por diante, essas são motivações que chamam a atenção de Deus. A contribuição é vista como uma extensão de quem a oferece. Após rejeitar a oferta de Caim, Deus dialoga com ele, Deus fala com ele. Se você procederes bem, não é certo que você vai ser aceito, Caim? Gênesis 4:7. Isso demonstra que as ações diárias e o coração de Caim já estavam desalinhados com a vontade de Deus antes mesmo da oferta, da contribuição. Mais tarde, o texto de 1 João, capítulo 3, verso 12, confirma isso literalmente, afirmando que as obras de Caim eram más e as do seu irmão eram justas. O episódio de Caim e Abel estabelece um princípio bíblico de que o ritual material, ou seja, a contribuição, a oferta, não tem valor diante de Deus se estiver desvinculado de um coração íntegro, de uma vida reta e da disposição de entregar o melhor, de fazer o melhor. Agora chegamos a Jesus e o dízimo nos tempos de Jesus. É importante ressaltar que, nos dias de Jesus, o segundo templo estava de pé. Lembra que o templo foi reconstruído depois do exílio da Babilônia, e então os sacerdotes voltaram a servir no templo. É nesse contexto que Jesus ele está vivendo. Templo reconstruído, sacerdotes servindo no templo e o sistema de governo de Israel, da lei de Moisés, em vigor naquela época. Em Mateus 23, e em Lucas, capítulo 11, versículo 42, Jesus ele dá uma bronca nos religiosos, nos fariseus, porque eles davam o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, vocês são mais rigorosos em dar o dízimo do endro. Pessoal, vocês já viram já o tamanho da semente de endro? Eles davam o dízimo rigorosamente do endro, do cominho, da hortelã, mas eles desprezavam o que tinha de mais importante na lei, que era a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Jesus não estava criando uma nova regra de dízimo para a igreja. Ele estava falando com judeus, ainda no regime da lei de Moisés e antes da consumação da nova aliança. Foi Jesus que estabeleceu a nova aliança.
A crítica de Jesus é por causa da hipocrisia deles, a hipocrisia religiosa. Eles eram mais rigorosos em rituais cerimoniais do que no amor, na justiça, na misericórdia, na fidelidade. Detalhe importante: não há nos evangelhos nenhum registro explícito de que Jesus tenha entregue o dízimo. E eu vou explicar por quê. Na lei de Moisés, o dízimo é apresentado principalmente como parte da produção agrícola e pecuária: cereais, azeite, frutos, sementes, animais dos rebanhos. Jesus, ele é identificado como carpinteiro, e os textos bíblicos não afirmam que sua renda profissional estivesse sujeita ao dízimo nos mesmos termos da produção da terra e dos rebanhos. O único pagamento pessoal de Jesus registrado nos evangelhos é a taxa do templo, que era outro tipo de contribuição que não pode ser confundida com dízimo. Ele pode ter contribuído de outras vezes, de outras formas, mas com o dízimo não há nenhum registro de que Jesus tenha feito. Ok? Muito bem. Agora chegamos à morte do Senhor Jesus e à mudança de aliança. Isso é muito importante e você vai entender por quê. Com a morte e a ressurreição de Cristo, há uma transição de aliança. O véu do templo se rasga, indicando que o acesso a Deus não está mais centralizado num templo, no sacerdócio levítico e nos sacrifícios da antiga aliança. A nova aliança não é baseada na terra de Israel, no templo físico e na linhagem levítica. Ela é baseada em Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote. Hebreus 7 ensina que, mudando o sacerdócio, muda-se também a lei. O sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico da lei de Moisés. Isso significa que Jesus é mais importante que a lei de Moisés. Jesus é mais importante que o sacerdócio levítico. Ou seja, Hebreus 7 não está instituindo o dízimo como lei para os cristãos. Ele mostra que o antigo sistema levítico era transitório e que Cristo inaugurou um superior, algo superior. Tá bom? Agora chegamos ao ano 70 depois de Cristo. Aconteceu algo que novamente levou os judeus a deixarem de contribuir com o dízimo. Lembra que a primeira vez que isso tinha acontecido foi quando os babilônios destruíram o templo, tomaram o governo de Israel, e então naquele momento os judeus deixaram de contribuir com o dízimo de forma obrigatória, até porque os elementos que configuravam a contribuição do dízimo não estavam mais em vigor, que era o templo, os levitas, a terra de Israel e assim por diante. No ano 70 depois de Cristo, acontece algo muito parecido, que é a destruição do templo pelos romanos. Os romanos destruíram o templo de Israel no ano 70 depois de Cristo. O que eu estou falando aqui está registrado em diversos livros, em diversos locais, faz parte da história, é o que aconteceu, ok? Inclusive, tudo que eu falei até agora está tudo registrado, não só na Bíblia, mas em diversos outros livros da história da civilização humana. Tudo bem? E mais uma vez, com a destruição do templo, sem sacerdócio levítico em funcionamento, o dízimo original bíblico se torna impraticável com base na lei de Moisés, porque precisava desses elementos funcionando para que configurasse a obrigatoriedade da contribuição do dízimo. Não tendo esses elementos, também não se torna mais obrigado a contribuição do dízimo. Aqui eu entro na resposta daquela pergunta que eu falei no início do vídeo. Os judeus contribuem hoje? Como é que eles contribuem?
Eles não contribuem mais, de acordo com a lei de Moisés, de forma obrigatória, porque eles entendem que sem esses elementos, o dízimo, com base na lei de Moisés, é impraticável. Sem o templo, sem o sacerdócio levítico servindo no templo, então não faz mais sentido contribuir com o dízimo com base na lei de Moisés. Então, até os judeus hoje, olha só que coisa, né? Até os judeus hoje não contribuem mais de forma obrigatória com base na lei de Moisés, tampouco com base no livro de Malaquias. E muito líder religioso ensinando as pessoas a darem o dízimo de forma obrigatória, porque se não derem serão amaldiçoados, se não derem estão roubando a Deus. E acabamos de ver que nem os judeus contribuem mais com base na lei de Moisés. Tá? Daqui a pouco eu vou falar como é que eles fazem a contribuição deles, tudo bem? Mas que fique muito claro aqui que não é mais baseado exclusivamente, 100% rigorosamente, a lei de Moisés. Tudo bem? O dízimo da lei não era uma prática solta, independente de contexto. Ele estava ligado ao templo, aos levitas, à terra e à aliança nacional de Israel, à teocracia, ao governo de Israel, estabelecido pelo próprio Deus. Ok? Sem esses elementos, não se pode simplesmente transferir o modelo da lei de Moisés, o modelo levítico, para uma instituição moderna, como se nada tivesse mudado. Ok? Então, aqui, um dos erros de obrigarem as pessoas hoje a praticarem o dízimo de forma obrigatória com base na lei de Moisés. Um dos erros é esse, porque os elementos que não estão mais em vigor, o templo, o sacerdócio levítico, a terra de Israel, detalhe, o dízimo também estava vinculado à terra de Israel, então as pessoas que não viviam naquela terra não eram obrigados também a dar o dízimo, ok? Porque a produção, o fato gerador do imposto, que era o dízimo, era a contribuição advinda da produção agrícola e pecuária de Israel. Um detalhe importante, as pessoas inclusive não poderiam trazer dízimos de outras terras para Israel. O dízimo tinha que ser daquele contexto, daquela terra. Tudo bem? Um detalhe muito importante é isso. Tá? Então aqui um dos erros, um dos motivos que é um erro absurdo hoje obrigar as pessoas a darem o dízimo de acordo com a lei de Moisés. Tudo bem? Chegamos aqui no apóstolo Paulo e os cristãos que são considerados gentios. Só para você entender, quando você lê na Bíblia gentios, se refere a toda pessoa que não é judeu, toda pessoa que não é israelita, tá bom? Então, quando você lê na Bíblia falando a respeito de gentios, se trata de pessoas que não são judeus, tudo bem? Se o dízimo fosse uma obrigação para a igreja hoje, esperaríamos encontrar alguma ordem claramente dada nas cartas de Paulo e dos outros apóstolos, especialmente porque o apóstolo Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios, daqueles que não são judeus. Mas Paulo nunca ordena que os cristãos entreguem o dízimo. Você não encontra em nenhum momento na Bíblia, nas cartas que Paulo escreveu, ele obrigando as pessoas a praticarem o dízimo da lei de Moisés. Você não encontra isso em nenhum momento. Inclusive, no Concílio de Jerusalém, que você pode ler no livro de Atos, capítulo 15, o concílio foi uma reunião que teve entre os principais apóstolos de Jesus, e naquele momento foi discutido quais exigências da lei deveriam ser impostas aos gentios, as pessoas que se converteram que não eram judeus, gregos, romanos, enfim, todas as pessoas que não são judeus, que se convertiam a Jesus, e naquele momento ficou decidido quais ordenanças, detalhe,
para que houvesse um convívio ali harmônico entre os judeus, naquele momento, naquela época, entre aquelas pessoas, naquele contexto, no Concílio de Jerusalém, naquela reunião em que os apóstolos tiveram, em nenhum momento o dízimo aparece como obrigação que os gentios, que aqueles que não são judeus, deveriam cumprir. O dízimo em nenhum momento aparece. Aparece outras obrigações que é, por exemplo, não comer carne com sangue, carne sufocada, não se prostituir, né, relações sexuais fora do casamento, homem e mulher, é claro, né, e assim por diante. São algumas regras que estão lá na lei de Moisés que os estrangeiros deveriam seguir, deveriam observar quando tivessem entre o povo de Israel. Tá bom? Então, em nenhum momento o dízimo ele é ordenado que os não-judeus seguissem, obedecessem. Tá bom? Quando Paulo ensina sobre contribuição, ele usa outra linguagem. 1 Coríntios 16, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: e Paulo ensina que a contribuição deve ser voluntária, generosa e alegre. Ele diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é muito diferente de ameaça. Ah, se você não der, é ladrão, está roubando a Deus, o devorador vai entrar na sua vida. Ok? Então, isso é totalmente diferente. A contribuição cristã nasce da graça, do amor a Deus. O cristão contribui porque foi alcançado por Cristo, porque ama a Deus, porque se importa com os irmãos, porque deseja cooperar com a obra do Evangelho e porque entende que tudo o que possui vem do Senhor. É por esses e outros motivos que um cristão contribui hoje. Agora preste atenção, dizer que o dízimo levítico não é uma obrigação para a igreja não significa defender o egoísmo, a avareza, a irresponsabilidade. Pelo contrário, o Novo Testamento ele ensina claramente a generosidade. A igreja deve cuidar dos pobres, das viúvas, dos necessitados, dos irmãos em dificuldade e também daqueles que trabalham honestamente, corretamente, fielmente no ensino da palavra de Deus, sejam pastores, sejam evangelistas, sejam aqueles que fazem a obra de Deus com sinceridades que foram chamados para aquilo. Paulo afirma em 1 Coríntios 9 que aqueles que anunciam o evangelho podem viver do evangelho. Em Gálatas 6,6, ele ensina que quem é instruído na palavra deve repartir coisas boas com aqueles que instrui. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18, ele diz que os presbíteros que trabalham bem na pregação e no ensino são dignos de honra. Portanto, a base bíblica para sustentar obreiros, para contribuir com missionários, com pastores fiéis e obras sérias. O que não existe é a base para transformar o dízimo levítico em uma lei universal acompanhada de ameaça de maldição. Isso daqui, no Novo Testamento, na Nova Aliança, não existe, ok? Algumas igrejas, algumas comunidades legítimas também possuem seus custos. Aluguel, muitas vezes conta de luz, energia, manutenção, conta de água, missões, projetos sociais, materiais. Tudo hoje custa dinheiro, custa recursos. Até mesmo um palito de dente que você vai tirar uma sujeira que ficou entre os dentes, isso tem um custo. Nada é de graça. Então, é legítimo realizar contribuições, mas que sejam de livre e espontânea vontade, como Abraão fez, como o apóstolo Paulo ensinou. Cada um contribua segundo o seu coração, de acordo com as suas condições, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com a sua prosperidade, e assim por diante. Contribuir com a obra de Deus é uma atitude justa, madura e espiritual,
A contribuição deve ser feita com consciência, com alegria, com liberdade, com responsabilidade e não por manipulação. Agora chegamos a uma parte do vídeo muito importante, assim como as demais. Jesus, ele advertiu, ele chamou nossa atenção e disse que surgiriam muitos falsos profetas. Pastor, o que é um falso profeta? Falso profeta, ele é um líder religioso enganador. Basicamente é isso. Muitas vezes ele cria doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Ele cria ensinamentos que não estão de acordo. O falso profeta, geralmente, ele está em busca de reconhecimento, de poder, de dinheiro. E hoje a forma mais fácil que eles fazem para enganar é distorcendo a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Eles pegam uma palavra da Bíblia, vamos pegar aqui um trecho da Bíblia como o trecho, a passagem que Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. E aí eles pegam essa passagem de Abraão e ensinam para as pessoas dizendo que elas também têm que sacrificar o melhor que elas têm. E aí eles induzem as pessoas a sacrificarem casa, apartamento, doarem os bens delas à igreja. Tá? Então isso daqui é só um exemplo, tem várias outras formas, várias outras passagens da Bíblia que eles utilizam para enganar as pessoas, ok? Se você ler a passagem de Abraão, o objetivo de Deus não era que Abraão sacrificasse o filho. O objetivo de Deus naquela passagem era ensinar para nós que Deus deve ser a pessoa, o ser mais importante das nossas vidas, e não para que a gente se desfaça de tudo o que nós temos para dar em uma instituição religiosa, tá bom? Então, o ensinamento daquela passagem é esse, tá? Então, muitos líderes religiosos pegam essas e outras passagens, essa e outras passagens para enganar as pessoas. E como eu disse, geralmente o falso profeta, ele está em busca de ser reconhecido, ele está em busca de poder, está em busca de dinheiro. E muitas vezes o dinheiro traz o poder da mídia, traz o poder político, traz o poder da influência, tá bom? Então, muita atenção com falsos profetas. E é sua responsabilidade conhecer a Bíblia para que você tenha as condições de identificar um falso profeta. Como é que você vai saber se estão te enganando se você não conhece o básico, se você não conhece a Bíblia, se você não conhece a palavra de Deus? Então, é sua responsabilidade conhecer para não correr o risco, para não ser enganado por nenhum deles, ok? Nem toda liderança religiosa usa o dinheiro com temor a Deus. E algumas lideranças são falsos profetas. Falso profeta pode ser um pastor, pode ser um bispo, pode ser um padre, líderes de outras religiões e assim por diante. Tudo bem? Então, usou a palavra de Deus de forma errada, enganou as pessoas, você já pode considerar um falso profeta. Usou, por exemplo, Malaquias para exigir o dízimo das pessoas, você já pode considerar um falso profeta, pois ele está distorcendo o contexto da Bíblia, ok? Ele está agindo de má fé. Algumas pessoas, alguns líderes religiosos exploram a fé. Isso não é de hoje. Até mesmo antes da vinda de Jesus já havia isso, já acontecia. Então não se engane de que não existe isso hoje. Existe, eu digo para vocês, 1000 vezes mais do que naquela época, do que na época de Jesus, que já existia, do que antes de Jesus e assim por diante. Usam Malaquias fora de contexto, prometem prosperidade automática, ameaçam os fiéis, fazem promessas às pessoas que Deus não prometeu e assim por diante, para manter a arrecadação, para manter o fluxo de dinheiro, principalmente entrando na igreja. Isso é gravíssimo. O povo de Deus, ele deve contribuir, e é claro que ele deve.
mas você precisa ser responsável também na sua contribuição. Você deve observar os frutos, a transparência, o caráter da liderança, se a doutrina é pregada adequadamente, corretamente, alinhada com os princípios bíblicos e o destino dos recursos. Você também deve prestar atenção nisso, contribuir com uma instituição séria, com uma igreja séria, com uma comunidade séria, com um líder religioso sério, honesto, missionários fiéis, verdadeiros pastores, com famílias necessitadas ou com projetos sociais honestos, é uma expressão de amor. Ao fazer isso, você está fazendo a vontade de Deus. Agora, financiar manipulação, falso profeta, luxo religioso, abuso espiritual, falsas doutrinas, doutrinas que muitas vezes destroem a vida das pessoas. Isso é errado, isso não pode acontecer. E é por isso que eu digo que você precisa ser responsável na sua contribuição. Devemos contribuir? É claro que devemos, não podemos ser avarentos, egoístas, mesquinhos. Devemos contribuir, claro, de acordo com nossas condições financeiras, de acordo com a nossa prosperidade. Se você tem condições, ajude. Se você não tem condições no momento, não tem problema. Mas um dia, quando você tiver, contribua. Mas quando você for contribuir, não contribua em qualquer lugar ou para qualquer um. Primeiro analise os frutos. Primeiro analise se é realmente um pastor sério, uma igreja honesta, que prega a palavra de Deus corretamente. Analisou, viu que é uma igreja correta, que é um pastor honesto, que prega a palavra de Deus corretamente, que não inventa doutrinas, que não promete o que Deus não prometeu, que não cria heresias. Heresia, você que não sabe, é uma falsa doutrina. Então, observou isso, prestou atenção nisso, analisou, viu que é uma igreja honesta, correta, contribua. Ao contribuir para um trabalho verdadeiro, você está agradando a Deus. Também é importante lembrar que o dinheiro não é neutro. Ou seja, quando você sustenta uma obra que corrompe o evangelho, você está participando daquela corrupção, de certa forma. É exatamente isso, por isso que você deve ter muito cuidado de não contribuir com falsos profetas, com enganadores, ok? Quando alguém financia uma instituição conduzida por falsos profetas, falsos mestres, ou propagadores de heresias destruidoras, pode acabar fortalecendo uma estrutura que engana pessoas simples, distorcem a imagem de Deus, fazem as pessoas terem um pensamento a respeito de Deus errado, a respeito das coisas de Deus errado, destroem famílias, aprisiona consciências e produz culpa, medo e dependência espiritual. A Bíblia não trata os falsos profetas como uma questão pequena. Pedro diz que eles introduzem heresias destruidoras, movidos por avareza, por ganância. Eles fazem negócio das pessoas, fazem negócio da fé das pessoas. E como eu disse, isso não é de hoje. Já acontecia nos tempos bíblicos. Não é nenhuma novidade. Por isso, contribuir exige discernimento espiritual. A generosidade cristã não deve alimentar sistemas que negam a verdade, que exploram os vulneráveis ou transformam a fé em comércio. O cristão deve ser generoso? Claro, deve, mas não ingênuo. Misericordioso, mas não cúmplice de obras más. Disposto a sustentar a obra de Deus? Claro, mas atento para não sustentar aquilo que fere o próprio evangelho. Ou seja, se você financia um falso profeta, você está também contribuindo com as suas obras, participando das obras dele, com os males que ele fará com outras pessoas. Ok? Então, muita atenção com isso. Tudo bem? A igreja primitiva, se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, eles contribuíam de livre e espontânea vontade. A igreja primitiva não é apresentada como uma comunidade movida por cobrança de dízimos. Você não vai ver no livro de Atos dos Apóstolos
a exigência da cobrança de dízimo de forma obrigatória, de acordo com Malaquias. Você não vai ver isso. A contribuição era baseada na generosidade voluntária, no amor a Deus, no amor à obra de Deus, no amor às pessoas. Em Atos 2 e Atos 4, os cristãos repartiam de acordo com a necessidade de cada um. O texto diz que não havia necessitado entre eles, porque os bens eram compartilhados. Isso reforça um princípio importante. Na nova aliança, a contribuição ela não é forçada. Ela deve ser verdadeira, livre, autônoma, autonomia, baseada no amor, na espontaneidade, na sinceridade e assim por diante. A Bíblia chega a dizer que, por causa desse amor, não havia nenhum necessitado entre eles. Olha só que extraordinário você viver num lugar onde você não vê nenhum mendigo na rua, você não vê nenhuma pessoa precisando pagar o aluguel e não tem dinheiro porque está desempregado e assim por diante, porque aquela comunidade, uns ajudavam os outros, os que tinham condições ajudavam os que não tinham, e por causa disso não havia pessoas passando necessidade entre eles, ok? Olha só como isso é sério, olha só como isso é importante. Você fazer as coisas da forma correta gera resultados bons, resultados que toda a sociedade vai se alegrar por causa daquilo. E agora eu respondo para vocês, como é que os judeus contribuem hoje? Como é que você acha que o judeu que foi criado naquela época, baseado na lei de Moisés, tinha que contribuir, tinha que pagar um imposto, que era o dízimo, de forma obrigada? Como é que você acha que eles contribuem hoje? É isso que eu vou responder agora. Nos dias atuais, muitos judeus praticam algo conhecido como Ma'azeh Kesafim, que significa o dízimo do dinheiro, ou separação de uma parte dos ganhos para caridade, assistência social, estudo da Torá, financiar sinagogas e outras causas consideradas meritórias. Isso, claro, dependendo da tradição e da interpretação da Torá adotada. Essa prática não é idêntica ao dízimo levítico, bíblico, ligado ao templo, pois o templo não existe mais. E o sistema levítico, como eu até disse anteriormente, não está mais em funcionamento. Em muitos contextos judaicos, o Ma'azeh Kesafim, dízimo do dinheiro, funciona mais como costume, virtude ou uma espécie de obrigação moral de caridade. Esse ponto ajuda a mostrar que até mesmo no judaísmo posterior houve adaptação da prática do dízimo, já que o sistema original do templo deixou de funcionar. A ênfase, em muitos casos, deslocou-se do sustento levítico templário para a prática regular de justiça, caridade e auxílio aos necessitados. Ou seja, pessoal, preste muita atenção agora. Nem os judeus hoje praticam o dízimo de acordo com a lei de Moisés, de acordo com Malaquias. Nem eles praticam. A contribuição que muitos fazem é de livre e espontânea vontade e dedicam maior parte de suas contribuições para obras sociais, principalmente para obras sociais. E tem líder religioso hoje obrigando as pessoas a darem o dízimo com base na lei de Moisés, sendo que nem os judeus contribuem com base nessa lei, nem os judeus. E preste atenção, o que eu estou falando aqui, eu vou deixar as fontes da minha pesquisa todas aqui na descrição desse vídeo, para você também se aprofundar nesse tema, para não ser enganado por mais ninguém por toda a sua vida mais. Tudo bem? Você não vai ser mais enganado sobre esse tema, ninguém mais vai dizer para você, e quando dizer, você já sabe o que fazer, né? Já deixa de ouvir esse falso profeta, já vai para outro lugar. Muito bem, agora estamos chegando no final desse estudo profundo e eu gostaria de chamar sua atenção agora
para uma reflexão em torno desse tema. Feche os olhos por um instante e pense: quando você entrega algo a Deus, o que bate no seu peito? É o medo de um castigo ou a alegria profunda de um filho grato? Durante muito tempo, muitos de nós crescemos ouvindo uma mensagem pesada. Aprendemos que, se não entregássemos o nosso dízimo, seríamos amaldiçoados. Pesado, né? Estamos roubando a Deus. Mais pesado ainda, né? Roubar e, além disso, roubar a Deus. Sobre a sombra de textos como o de Malaquias, mensagens originalmente direcionadas e entregues ao povo de Israel da antiga aliança, mas muitas vezes impostas como um peso aos cristãos hoje. Fomos ensinados a ter medo do devorador. Nessa visão, a contribuição vira um pedágio, um seguro contra desastres ou uma moeda de troca para comprar as bênçãos de Deus. Acabamos dando por medo da punição, por culpa de não sermos bons o suficiente, de sermos ladrões, se não dermos, ou pelo interesse egoísta de receber algo em troca. Mas será que o Criador do universo, o dono de tudo, do ouro, da prata, será que ele precisa de um relacionamento baseado em ameaças? A resposta ecoa no Evangelho de Jesus Cristo, com uma clareza libertadora: não. Existe um outro lado dessa história, um caminho onde a contribuição não é uma taxa obrigatória, mas um abraço de gratidão. É o caminho de quem entendeu que contribuir é uma escolha do coração, é um ato voluntário, autônomo, proporcional à realidade de cada um, acima de tudo, livre, livre de tristeza e livre de obrigação. Como nos ensina a palavra, Deus ama quem dá com alegria. Quem descobre esse caminho não dá para se proteger de um devorador. Dá porque o seu coração foi devorado pela paixão, pelo Evangelho de Jesus. Essa pessoa contribui porque sabe que o seu recurso vai financiar a pregação de uma mensagem capaz de curar feridas, de resgatar vidas que, sem Jesus, estariam perdidas. Perdidas nos vícios, perdidas nas prostituições, perdidas no engano da religião criada pelo homem. Essa pessoa, ela doa para alimentar o faminto, para vestir o necessitado, porque aprendeu que o próprio Mestre quer amar o próximo na prática. E a forma mais pura e verdadeira de demonstrar o amor de Deus, de demonstrar o amor a Deus também. Quando olhamos para esses dois cenários, a diferença é gritante. O medo exige, mas o amor simplesmente oferece. A culpa pesa a mão, mas a graça de Deus abre o coração. O interesse calcula os lucros. Quanto é que eu serei abençoado se eu der? Mas a paixão pela palavra de Deus, pela obra de Deus, pelo próximo, se entrega por inteiro. O amor sempre será infinitamente mais forte do que o medo, do que a culpa e do que qualquer interesse. Quando você contribui por medo, você é um servo tentando aplacar a ira de um patrão, tentando acalmar a ira de um patrão. Quando você contribui por amor, você é um filho participando com alegria da obra do seu pai. O verdadeiro valor da sua oferta nunca esteve na quantidade de dinheiro que sai do seu bolso, mas na intenção que domina o seu coração. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua disposição em fazer o bem, em ajudar, em amar ao próximo, em amar Ele acima de todas as coisas. E quando nós amamos, nós
naturalmente vamos expressar esse amor através da ajuda a alguém, do auxílio à pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pois quando o amor por Jesus e pelo próximo guia as nossas mãos, a contribuição deixa de ser uma obrigação financeira e se transforma na mais bela expressão de adoração a Deus. Então, meus irmãos, quando fizer qualquer coisa a Deus, faça porque você ama Ele, faça porque você ama a obra dele, faça porque a sua contribuição vai levar o Evangelho àqueles que precisam. Contribua com os necessitados, com aqueles que precisam. Se você sabe que alguém está precisando de dinheiro para pagar o aluguel, ajude essa pessoa. Se você sabe que uma pessoa está precisando de uma cesta básica, de alimento, ajude. Quando você faz isso, como o próprio Jesus disse, a mim o fizestes. Então, pessoal, quando vocês fazem algo para ajudar alguém, para ajudar a obra de Deus, é como vocês estivessem fazendo para o próprio Deus, para o próprio Senhor Jesus Cristo. Como Jesus disse naquela palavra, pois eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, e assim por diante. E aí Jesus finaliza esse trecho dizendo: todas as vezes que vocês fizeram essas coisas a esses pequeninos, a mim o fizestes. Ou seja, quando você faz qualquer coisa para Deus, seja ajudar um necessitado, uma pessoa que está precisando, claro, de acordo com as suas condições, de uma forma planejada, de uma forma que não vai te faltar. Quando você ajuda o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a pregação do evangelho, financiando obras que são verdadeiras, que são honestas, missionários que são honestos, pastores e assim por diante, é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus todas essas coisas, seja ajudar um necessitado, seja ajudar a financiar a obra de Deus e assim por diante, tudo bem? E estamos chegando aqui ao final desse vídeo e no final eu gostaria de fazer um breve resumo de tudo que nós aprendemos aqui, tudo bem? Antes da lei, nós aprendemos que o dízimo aparece em Abraão e Jacó como um ato voluntário e pontual, que fique muito claro isso para todos. Era um ato voluntário e pontual, e era uma prática já de costume, não era lei, entre outras nações também, entre outras religiões também, ok? Como costume, como livre e espontânea vontade, as pessoas praticavam o dízimo, tudo bem? Se você hoje quiser praticar o dízimo também, ou seja, separar 10% da sua renda, faça de livre e espontânea vontade. Se você quiser contribuir com mais, com menos de 10%, é você que tem total liberdade de decidir isso e ninguém de decidir por você, tudo bem? Fica a seu critério de livre e espontânea vontade, mas tendo condições, ajude, porque esse mundo, pode ter certeza, sempre vai ter alguém precisando em algum lugar, ok? Até mesmo, sei lá, na sua vizinhança, entre os seus parentes, talvez esteja alguém desempregado, talvez tenha alguém passando por alguma necessidade, precisando de algo, e se você sabe, ajude essa pessoa dentro das suas condições, é claro, tá bom? Se você conhece um trabalho honesto da palavra de Deus, uma igreja, uma instituição que prega corretamente, que também faz um trabalho de obra social, que o pastor prega a palavra corretamente, que os missionários são empenhados também em fazer a obra de Deus, ajude, contribua. Lembra que Abraão entregou o dízimo dele a Melquisedeque, de livre e espontânea vontade, ok? E aquela contribuição, Melquisedeque poderia usar no que ele desejasse, para comprar coisas de uso necessário para ele, para financiar talvez uma viagem, e assim por diante. Da mesma forma, hoje, a obra de Deus, muitas vezes, ela precisa de recursos.
Tem muitos lugares onde as pessoas se reúnem que tem aluguel para pagar, que tem conta de luz, que tem conta de água, e tudo isso custa dinheiro. Tudo isso custa dinheiro, né? Querendo ou não, custa dinheiro e o Estado, o governo não ajuda essas instituições. Nós temos instituições sérias, nós temos pastores honestos, temos líderes honestos, missionários honestos, temos. E quando você encontrar, quando você analisar e ver que realmente são honestos, pregam a palavra de Deus corretamente, não criam heresias, não enganam as pessoas, então contribua de coração, por amor à obra de Deus, sem esperar nada em troca, sem medo de que se você não der, vai receber uma maldição de Deus, o devorador vai entrar na sua vida, ou está roubando a Deus. Negativo, tá bom? Então não faça nada para Deus com essas motivações, com esses sentimentos de culpa, de medo e de interesse. Ah, só vou dar o dízimo porque se eu der, Deus vai me abençoar. Não faça isso, tá? Então, contribua por amor a uma obra séria, de acordo com as suas condições, de acordo com a sua prosperidade. Tudo bem? Na lei de Moisés, o dízimo se torna obrigatório para Israel, ok? Ligado à terra, ao templo, aos levitas, às festas e ao cuidado aos necessitados, como nós aprendemos. Durante o exílio, com a destruição do templo pelos babilônios e a perda da estrutura nacional que configurava a prática do dízimo, templo, sacerdócio levítico e assim por diante, a prática é interrompida. Com a reconstrução do templo, a prática do dízimo volta ao seu funcionamento. E é nesse contexto que Malaquias repreende Israel e os sacerdotes. Nos dias de Jesus, o templo ainda estava em funcionamento. E Jesus trata o dízimo como uma prática judaica dentro da lei. Lembrando que Jesus era judeu também. Mas ele denuncia a hipocrisia de quem dizimava e negligenciava a justiça, a misericórdia, a fidelidade, tá? Então esse foi o ponto central de Jesus naquele momento, ok? Jesus não cria uma regra para a igreja de Jesus, para os estrangeiros, para os gentios, para os cristãos também dizimarem de acordo com a lei, tá bom? Ele estava falando naquele contexto para judeus que estavam debaixo da legislação de Israel, que era a lei de Moisés naquela época, tá bom? Depois da morte e ressurreição de Cristo, a nova aliança muda o centro da adoração. Isso daqui faz muita diferença. O templo físico e o sacerdócio levítico deixam de ser o eixo do relacionamento com Deus. Hoje qualquer pessoa tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Em qualquer lugar do mundo, você não precisa de um sumo sacerdote no templo para falar com Deus, para dirigir sua oração a Deus. Nenhum homem hoje é intermediário entre Deus e os homens, ok? Jesus Cristo é um intermediário, é um mediador, tá bom? Então, você não precisa de pessoas para ter acesso a Deus. Entenda muito bem isso, tá bom? Pois faz muito a diferença. Paulo, ao instruir os gentios, ele não impõe o dízimo como obrigação. Ele ensina a contribuição voluntária, proporcional, generosa e alegre. Portanto, o cristão não deve contribuir por medo de maldição, nem por pressão religiosa. Ele deve contribuir porque ama Deus, porque ama o próximo, valoriza a obra do Evangelho, entende que a generosidade é o fruto de um coração transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O dízimo na forma levítica pertence à antiga aliança. A generosidade, porém, atravessa toda a Bíblia e permanece como princípio eterno. Na nova aliança, Deus não procura apenas uma porcentagem. Ele procura um coração livre, grato, generoso, justo e cheio de misericórdia. O apóstolo Paulo ele ensina que cada um contribua segundo o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. A nossa contribuição deve ser feita de forma generosa, proporcional à nossa renda,
Ou seja, se você tem condições de ajudar, ajude. Se você não tem condições, no momento suas contas, seu orçamento não te permite contribuir, claro que, em primeiro lugar, nós devemos nos planejar para que a nossa contribuição seja mais importante do que pagar uma conta de luz nossa, do que pagar uma conta de água nossa, tá? Então, contribuir para a causa do evangelho, para ajudar um necessitado, deve também fazer parte como se fosse um costume nas nossas vidas, um hábito, e nós devemos priorizar essa contribuição. Então, devemos ser prudentes em organizar o nosso orçamento para que a nossa contribuição, seja ela o percentual qual seja da nossa renda, ela seja feita para Deus em primeiro lugar, como prioridade nas nossas vidas, como prioridade de contribuição. Tudo bem? E é claro, é importante ressaltar de livre e espontânea vontade, com alegria, com amor no coração, com paixão pela obra de Deus, com amor ao nosso próximo, pois é isso que Deus procura em nosso coração quando vamos contribuir. Tudo bem? Pessoal, esse vídeo termina aqui. Muito obrigado. Deixei todas as referências, todos os links do estudo que eu fiz em torno desse tema aqui na descrição desse vídeo. Você também que quiser conferir tudo que eu falei, pode conferir, tudo bem? Se quiser fazer sua própria pesquisa, seu próprio estudo, faça, eu recomendo, e você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Não falei essas coisas com base na minha interpretação pessoal. Eu falei com base naquilo que é o correto, naquilo que é o verdadeiro, naquilo que é a verdade, tá bom? Então, se você quiser, deixei aqui os links, as referências da pesquisa que eu fiz, do estudo que eu fiz, para você se aprofundar no tema, tudo bem? Se você quiser, é claro. Você que chegou até o final desse vídeo, se você acredita que é muito importante que outras pessoas também saibam a verdade a respeito do dízimo, compartilhe esse vídeo com seu amigo, colega, vizinho, parente, tudo bem? Se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e no mais, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.